Você já imaginou o patrimônio que você construiu com tanto esforço parar nas mãos de um genro, de uma nora ou de credores? Isso parece um exagero, né? Mas acontece todos os dias em famílias que não se preparam. E hoje eu quero falar sobre isso. Genros, noras e credores podem tomar seu patrimônio? É um assunto polêmico, né? Bem polêmico. Antes disso, deixa eu me apresentar para você que está vendo o meu vídeo aí pela primeira vez. Meu nome é Marilza Caiado, sou advogada e especialista em planejamento patrimonial da família. E sempre, todos os dias eu estou aqui, trago conteúdos novos, né, para ir para a nossa página. E aí convido você também a se inscrever no meu canal, tá? Para poder você ficar por dentro das informações a respeito de planejamento patrimonial familiar, tá? Eu sempre estou aqui trazendo novidades para vocês. Então, vamos conversar um pouquinho hoje como esses riscos podem atingir sua herança e, principalmente, como você pode evitar que sua família passe por isso. A gente vê aí que no Brasil existe os tipos de regime de casamento, né? Nós temos a comunhão parcial de casamento, nós temos a universal, temos a separação legal, a obrigatória, e também tem o de comunhão através do regime de casamento de aquesto, que não é tão utilizado, mas existem casais que fazem essa opção, né? E aí nós vemos que existem dentro da comunhão parcial de bens que tudo que foi construído, adquirido na constância da união, se houver uma separação, 50% vai ficar para um cônjuge e 50% vai para outro, né? Mas, ocorrendo aí o falecimento, a situação muda. O cônjuge sobrevivente, que foi casado pelo regime de comunhão parcial de bens, fica com 50% que já é dele e vai concorrer junto com os filhos, os outros 50% daquele cônjuge que faleceu. Bom, existe também a de comunhão universal, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Difere aí que é mais ou menos a mesma coisa no falecimento, mas difere no divórcio. Por quê? No divórcio, havendo o divórcio do casal, 50% vai ser dividido, independente se ele construiu antes ou depois. Isso no regime de comunhão universal. Claro que existe também aí cláusulas que, se optarem por colocar, ele protege um bem, por exemplo, que venha de uma doação, né, que é a cláusula aí de incomunicabilidade. Bom, e em caso de falecimento, vai ficar igual fica na comunhão parcial de bens, né? Ele vai ficar com 50%, caso vai também concorrer com filhos no outro 50%. Se não tiver filho, mas tiver os ascendentes, também ele vai concorrer também com os sogros, no caso, né? Se forem vivos, a concorrência nessa parte que pertencia a quem faleceu. Tá? Então, é mais ou menos isso aí. Ele só fica com a totalidade se não houver nem filhos e nem os sogros vivos, da mesma forma, na comunhão parcial de bens. Bom, por que eu estou falando desses dois? Porque são os dois mais comuns, né? Que são os mais usuais. Os brasileiros, eles utilizam muito. E praticamente quem não escolhe já cai na comunhão parcial de bens. Porque na comunhão universal necessita de fazer aí o pacto antinupcial para poder ter validade depois. Bom, e aí, muitas famílias acreditam que o regime de comunhão parcial de bens
O cônjuge que fica, que sobrevive, ele tem direito ao valor total, né? Ele fica com o valor total e só depois da morte dele que é dividido o valor do casal. Mas não é bem assim, tá? No falecimento, os 50% que era do cônjuge que faleceu já tem que ser distribuído para os filhos, tá? Claro, para aquela família que não fez nenhum tipo de planejamento patrimonial antes do falecimento. A única forma de se prevenir, tanto no comunhão parcial como no comunhão universal, é fazendo aí o planejamento patrimonial e, claro, bem estruturado, com as cláusulas protetivas, que aí a sua família será aí bem protegida. Bom, onde que eu quero chegar aqui? É porque a gente pensa que casou, né? Casou. Se separar, e se tiver um bem que veio, não vai levar nada. Não é bem assim. Olha só. Se você tem um filho que casou, né, com comunhão universal de bens, se você doar alguma coisa para esse filho, ou se ele receber uma herança sua, ele vai sim receber a nora, né, a sua nora vai receber o valor desse bem também. Tá? Então, aqui nós temos que ter muita atenção também para credores. Tá? Os credores, eles podem sim, os seus filhos podem sim perder o bem para o credor. Então, por isso que eu falo genro, noras e credores. Tá bom? Então, tanto no regime de comunhão parcial, quanto no regime de comunhão universal, no falecimento, o cônjuge sobrevivente vai concorrer com os filhos ou com os sogros, tá bom? Eu queria te explicar isso aí para eu adentrar melhor no assunto. Tá? Que muitas vezes, gente, o inimigo do patrimônio nosso não é só o governo, é também, né? São também os casamentos e dívidas mal resolvidos dentro da nossa própria família. Tá? Então, se um filho casa com regime de comunhão parcial de bens, os bens herdados ou doados pode sim se comunicar, se caso não houver neles a cláusula de incomunicabilidade, né? Em caso aí de separação ou divórcio. Tá? E os credores, se o filho ou herdeiro contrair uma dívida, por exemplo, com banco, com impostos, sociedade empresarial mal resolvidas, mal estruturada, o patrimônio herdado também pode ser, né, penhorado para poder fazer o pagamento aí dos credores. Resultado de herança indo para terceiros, né, para poder pagar aí os impostos ou as dívidas contraídas aí pelos herdeiros, ao invés de a herança continuar na família e proteger o próprio sangue, né, a própria estrutura familiar. Existem, sim, pais que doam, que deixaram herança para filhos e acabaram vendo, sim, genros e noras tendo acesso, se beneficiando disso aí. Existe um empresário que deixou para o filho casado, sem cláusula de incomunicabilidade, ele deixou um apartamento. Conclusão, quando o filho se divorciou, metade desse apartamento foi para a nora, porque ali não havia nenhuma cláusula de incomunicabilidade e também esse filho era casado aí com um regime de comunhão universal de bens. Existe também várias situações em que herdeiros utilizam do patrimônio recebido para poder, como garantia para a dívida, né? Eu recebi X de patrimônio, eu vou no banco, eu vou fazer lá um empréstimo e vou financiar algum outro bem e dou aquele bem que eu já tenho quitado para poder ele ser uma garantia dessa dívida e depois ele acaba perdendo aí para os credores porque não consegue efetuar o pagamento, né? Famílias aí conhecidas na mídia que brigaram aí e perderam parte do patrimônio ou até mesmo todo por não terem protegido a sucessão. Nós temos aí um exemplo de uma pessoa pública, que é o Chico Anísio, que hoje a família só tem dívida.
né? O patrimônio se esvaiu tudo em impostos, corroeu aí com brigas de herdeiros e tudo mais, né? E famílias também, claro, que ficaram divididas porque por causa da entrada de terceiros no patrimônio. Então, elas se dividiram, isso é muito comum acontecer quando a família faz aí um testamento e, de repente, deixa uma parte, a parte que pode ser, que ele pode doar para quem ele quiser, né, respeitando a legítima, ele doou para um terceiro, de repente nem fazia parte da família, e aí quando a família descobre, existe aí as brigas, né, e claro, a mágoa que fica, né? Então, o que nós precisamos de fazer é ficar sempre atentos que existe forma da gente não deixar que isso aconteça com a nossa família. Eu já atendi famílias que o patrimônio que deveria sustentar os filhos acabou financiando um ex-genro em processo de divórcio. E nós não queremos que isso aconteça com a sua família, e é por isso que nós estamos aqui sempre trazendo aqui informações e soluções que funciona e também explicando aquelas que não funcionam. Quais seriam, então, as soluções que não funcionam como meio aí de você prevenir conflitos, já prevenir que seus bens vá parar na mão de terceiros, que são genros, noras e credores? Muitas pessoas utilizam, lançam a mão aí do testamento, mas eu já de antemão já te informo que testamento não impede penhora ou divisão em divórcio. Então, se você pensa que testamento você utiliza e você está protegendo o seu patrimônio e os seus filhos, você pode ter certeza que não está. Tá? Também colocar tudo em nome dos filhos cedo demais aumenta mais o risco. O risco de quê? Do filho contrair uma dívida e esse patrimônio responder por essa dívida, né? Do filho se divorciar e a nora ou o genro levar parte desse patrimônio. E ainda tem o problema maior que, caso o doador ele tenha que, amanhã ou depois, ele precisa de vender esse bem por alguma questão de saúde ou até mesmo para ele viver uma vida mais confortável, ele vai precisar, sim, da ciência dos filhos, da autorização e também, por vezes, de genros e noras. Então, a outra forma que eu vejo famílias falar é que confia na boa relação familiar. Só que eu te asseguro que a boa relação familiar, ela é muito preservada enquanto os troncos estão vivos, enquanto pai e mãe ainda estão entre os filhos. Após, né, com a partida deles, geralmente as coisas não ficam assim. Geralmente, o que acontece, principalmente quando há patrimônio, é que há discordância entre os herdeiros, até mesmo na divisão, e aí acontece aí a desarmonia familiar, né? A confiança é importante? Claro que é, mas o direito, ele só vale para ele o que está escrito no papel. Se não tiver, tudo que você fez aqui vai ser levado para o inventário e vai seguir as leis da sucessão. Não tem outra forma de os seus herdeiros terem acesso ao seu patrimônio, né, quando você não estiver mais aqui, se caso você não lançar mão de um planejamento patrimonial, a não ser através de um inventário. E aí, nesse inventário, paga-se um imposto altíssimo e há uma perda patrimonial absurda. E nós vemos aí que cada dia mais, o que tem mais é impostos nascendo no nosso país. E qual seria, então, doutora, o caminho correto? Então, o caminho correto, eu vou já adiantar aqui, eu vou falar dele, tá? Passo a passo, num seminário que nós vamos realizar no dia 23, 24, 25 de setembro, já na próxima semana, né? E aí, nós vamos explicar passo a passo desse caminho. E eu convido você a participar desse nosso seminário, que é online e gratuito, sempre às 19h30 aqui no meu canal do YouTube, tá? Você clicando aí no link que tem no vídeo, na descrição do vídeo, você acessa a página de inscrição e você faz a sua inscrição preenchendo o seu nome, endereço de e-mail
e o WhatsApp com DDD. E entra também lá no nosso grupo de WhatsApp, é um grupo que não tem, tá, ninguém falando direto lá, a gente só vai passar ali as informações inerentes ao seminário. Tá? Então, lá eu vou explicar que existe um caminho certo, sim, e que o caminho correto seria o planejamento patrimonial estruturado em vida. Por que eu falo estruturado em vida? Porque se em vida você não fizer o planejamento patrimonial, você pode esquecer que os seus herdeiros, os seus filhos, ou a sua esposa, ou o seu marido, terá que necessariamente, quando você não estiver mais aqui, abrir um processo de inventário para assim ele poder acessar os bens deixados. Mesmo que a sua esposa tenha direito a 50%, ela vai ter que formalizar esses outros 50% que era seu através de uma escritura de inventário. Tá? Nesse planejamento patrimonial, nós utilizamos de várias cláusulas protetivas que vai proteger tanto os seus filhos, né, os herdeiros, protege também os autores da herança, protege também o patrimônio, que são cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade, incomunicabilidade, cláusulas de reversão e outras cláusulas. Eu estou falando das principais aí e que as pessoas conhecem mais. Né? Essa criação de estrutura de gestão, através desse sistema de planejamento patrimonial, a gente traz junto acordos de sócios, e nesse acordo de sócios, você pode fazer ali tudo aquilo que você, como que você quer que seja distribuído o seu patrimônio quando você não estiver aqui. Como você quer quem você quer que vá administrar a sua empresa quando você não estiver mais aqui. Às vezes você tem aí um ou dois ou mais filhos, e você acha que um deles participa junto com você, às vezes, por vezes até já trabalha na empresa sua. Então, esse filho, ele pode sim ser nomeado como administrador, e aí, quando você não estiver aqui, ele que vai tomar as rédeas aí do negócio que era seu, e claro, dentro das cláusulas aí de proteção. Também, para quem tem filhos especiais, é muito importante também fazer isso, porque você já direciona um curador que vai administrar a parte que cabe a esse filho quando você não estiver mais aqui. Então, eu só estou trazendo isso para poder explicar o que é um planejamento patrimonial familiar, mais ou menos, porque essa explicação, se eu ficasse aqui com vocês, eu teria que ficar muito mais do que 3 dias que eu passo no seminário, e que nesses 3 dias a gente passa mais ou menos 1 hora cada encontro nosso, mas lá eu já consigo mostrar para vocês com números, né, com caso real, como que acontece um planejamento patrimonial, quais são os benefícios e quais os malefícios de você esperar aí para poder que a sua família lá na frente passe por um processo de inventário. Então, aqui nós temos também muitos casos de famílias que evitaram que isso acontecesse com os filhos dele. Nós temos aí um caso público, né? Eu vou falar de público, porque eu não posso falar nomes de clientes aqui, mas nós temos um caso público aí que foi do apresentador de televisão, que ele fez, né, o planejamento patrimonial e ele garantiu que as filhas dele não precisassem aí de passar pelo inventário. Né? Na morte dele, o Silvio Santos já deixou tudo certinho, inclusive já tinha direcionado quem ia administrar, qual das filhas seria a administradora dessas empresas dele. E também pode-se passar também caso em que os avós querem beneficiar, já os netos eles podem também, tá? Sem risco de terceiros se aproveitarem disso lá na frente, mas, claro, respeitando com certeza a legítima, que eu sempre falo que tem que ser respeitada, porque é lei e nós temos que cumprir a lei. Então, eu deixo aqui uma reflexão para vocês. Quando existe proteção, o patrimônio permanece na família geração após geração. E não, quando não existe esse planejamento, o que acontece? A maioria dos patrimônios, na segunda geração, já se perdeu mais de 70% do patrimônio. E você não quer que isso aconteça com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com aqueles que você mais ama.
né? Então, agora que você já sabe que existe sim genros, noras e até credores, eles podem se apropriar do patrimônio da sua família, mas também, né, você sabe que existe um meio de evitar. Então, se você não quer que o seu patrimônio vire motivo de briga na sua família, vem participar comigo do nosso seminário de planejamento patrimonial da família, que eu já disse, é online e gratuito, e eu vou detalhar lá como usar essas cláusulas também que eu falei e outras, tá? E tudo feito dentro de estrutura legal para proteger aí sua família e a sua herança. Então, para isso, você clique aí embaixo no link que está aí na descrição do vídeo, tá? E aí vai te direcionar para uma página e você lá garante a sua inscrição. E olha só, não deixe o futuro da sua família nas mãos de terceiros. Um abraço e até o próximo vídeo.